Tiago, capítulo 3, versículos 13 a 18. Hoje nós vamos ver Tiago falando para nós sobre duas sabedorias: a sabedoria do alto e a sabedoria da terra. Tiago capítulo 3, versículos 13 em diante, diz assim a palavra de Deus: Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos. Ela é imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Vamos orar mais uma vez? Santo e majestoso Deus, estamos diante da Tua palavra, Senhor, e que Teu Espírito possa iluminar o nosso coração para entendermos aquilo que a Tua verdade está dizendo para nós. Que nós não venhamos ser simplesmente ouvintes, Pai, mas praticantes da Tua palavra, e tudo aquilo que o Senhor falar conosco através da Tua palavra, que possa ser como uma flecha ao nosso coração. Que o Senhor fale conosco nessa noite e transforme-nos de dentro para fora, em nome de Jesus. Amém. Sabedoria do alto e sabedoria da terra. Há dois tipos de sabedoria que Tiago está nos mostrando. E se nós não formos bem atentos, nós acabamos que confundimos uma sabedoria pela outra. A sabedoria que Tiago nos fala aqui, ela é como uma árvore cítrica. Pensem, por exemplo, numa laranjeira e num limoeiro. Quem é mais acostumado com o plantio aqui, consegue perceber as características dessas duas árvores de longa distância. Mas quem é menino criado em apartamento assim como eu e não conhece nada de botânica, de plantio e de fruta nenhuma, ao olhar uma árvore, sendo ela laranjeira ou limoeiro, pode confundir as duas observando de longe. Porque elas meio que se parecem, são quase iguais. As duas têm folhas verdes, as duas têm flores pequenas, as duas pertencem à mesma família de cítricos. Então, se você conseguir, num olhar superficial, num olhar de longe, se você passar rápido pela frente da plantação de uma delas, você talvez não consiga distinguir uma laranjeira de um limoeiro. Mas há um tempo, há uma estação do tempo que as duas árvores são indistinguíveis. São totalmente diferentes, são distinguíveis, são absolutamente diferentes umas das outras. Há uma estação do tempo em que as duas árvores não podem se esconder mais sobre quem elas são. Que é na estação quando o fruto aparece. A laranjeira e o limoeiro podem parecer-se iguais na aparência pelas suas flores, diante daquele que observa de longe. Mas quando os frutos das duas determinadas árvores aparecem diante dos nossos olhos, aí elas são facilmente dissociadas. Porque o fruto não pode enganar. As folhas enganam,
o formato confunde, mas o fruto que elas dão não é capaz de mentir. Jesus vai dizer isso mais ou menos lá, naquele texto que nós lemos na abertura, Mateus capítulo 7, versículo 16, pelos frutos vocês serão conhecidos. Por acaso pode colher uvas de espinheiro ou figos de ervas daninhas? Árvores semelhantes visualmente podem ser confundidas ao olhar-se de distância, mas quando os frutos vêm, a sua semelhança cai por terra. Porque é através do fruto que nós distinguimos que tipo de árvore ela é, mesmo que as suas aparências nos confundam. É exatamente essa lógica aqui que Tiago está usando para nós no capítulo 3. Ele está dizendo que, desde o capítulo 1, ele está mostrando que aqueles que não só ouvem a palavra, mas praticam, demonstram que tem essa palavra dentro do coração através daquilo que eles produzem. Ele fala da verdadeira religião. No domingo passado ele falou do controle sobre a língua. E agora ele continua nos mostrando que não é possível existir essa incoerência entre aquele que fala e aquele que age. Não tem como uma pessoa bem dizer a Deus e com a mesma boca que louva a Deus, maldizer o seu irmão que é a imagem e semelhança de Deus. Vocês viram isso no domingo passado. Agora, Tiago está nos levando a vermos o tipo de fruto que essa sabedoria que alguns demonstram ter, evidenciam que essa sabedoria realmente é. Tiago vai dizer que há dois tipos de pessoas sábias. Essas pessoas podem se confundir. Ambas têm palavras bonitas, ambas sabem discorrer um discurso, ambas conseguem te prender a atenção, e você fica fascinado com tamanha sabedoria dessa pessoa quando ela fala. Mas o que Tiago está querendo mostrar para nós é que a verdadeira sabedoria não é reconhecida apenas pelo discurso, não é aquilo que está aparente diante dos nossos olhos, mas nós temos o sério risco de confundirmos aqueles que são sábios de verdade com aqueles que são falsos profetas, que fingem que são sábios. Mas Tiago diz para nós, como que nós devemos reconhecer isso? Tiago vai dizer, pelos frutos que eles produzem. De longe, uma pessoa sábia de verdade e uma pessoa que tem uma sabedoria terrena, podem até parecer semelhantes, mas quando os frutos delas são revelados, nós vemos que elas são totalmente diferentes. Há pessoas que têm sabedoria que vem do alto, há pessoas que têm sabedoria que vem da terra. A pergunta que nos guiará por todo esse sermão nessa noite é: que tipo de sabedoria está governando a nossa vida? Aquilo que você acha que é sabedoria, aquilo que você admira como sabedoria, aquela pessoa que você tem como sábia, como saber se ela tem essa sabedoria do céu ou essa sabedoria da terra? Tiago vai dizer para nós, pelos frutos que ela está produzindo. Olha o que diz o versículo 13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Tiago começa com uma pergunta. No meio de vocês tem alguém que é sábio? No meio de vocês tem alguém que se julga ter conhecimento? Olha, vocês precisam discernir aquele que tem sabedoria pelo bom procedimento que ele tem ou não. No sermão passado, Tiago falou assim, ó, tem algum mestre entre vocês? Não sejam todos mestres, porque aqueles que falam serão mais julgados do que aqueles que não falam. Só que parece que dentro da igreja de Tiago, havia algumas pessoas que estavam rogando para si esse título de mestre, rogando para si esse título de sábio. Sabe aquela pessoa que dá carteirada assim, ó? Eu estou aqui desde quando você nasceu. Graças a Deus aqui não tem não, mas tem alguns lugares que tem gente que fala assim, não, mas eu estou aqui, quando você nasceu eu já era crente, ó. Como que se isso fosse alguma desculpa para fazer a coisa errada. Então, algumas pessoas na igreja de Tiago, que Tiago era o pastor, estavam rogando para si título de mestre. Não, mas a minha sabedoria vem dos antigos. Não, mas a minha sabedoria vem lá de trás. Eu tenho muita experiência, você não sabe de nada. Tiago está dizendo, cuidado. Você quer realmente ocupar o lugar de sábio?
Você quer realmente ocupar o lugar de mestre? Vamos avaliar esse tipo de sabedoria que você quer da carteirada. Tiago vai dizer assim, olha, não mostre-me os seus argumentos, não mostre-me o seu conhecimento, nem mostre-me o seu título. Tiago vai dizer, se alguém é sábio dentre vós, versículo 13, que demonstre essa sabedoria pelo seu bom procedimento. Tiago está dizendo, meus irmãos, que a verdadeira sabedoria não é algo apenas que você declara da boca para fora. A verdadeira sabedoria é algo que você demonstra. Porque uma árvore não se prova o que ela é falando sobre si mesma, nem com que as pessoas olham sobre ela. Uma árvore só pode se provar o que ela é verdadeiramente a partir do fruto que ela produz. Imagine uma árvore dizendo para as outras pessoas, eu sou laranjeira. Mas quando chega no tempo da colheita, na estação de produzir o fruto, o que vem dela é limão. Dependendo da laranja, a laranja é doce. Dependendo do limão, o limão é azedo. Não dá para dizer que é alguma coisa e demonstrar nos seus frutos que é totalmente outra. Assim acontece também conosco, que às vezes queremos dizer que somos sábios ou que possuímos algum tipo de conhecimento. Algumas pessoas vão dizer assim, mas eu conheço a Bíblia de capa a capa. Mas já tenho tantos anos de igreja, eu sei teologia de cor. Mas a pergunta de Tiago não é o quanto você sabe. A pergunta de Tiago é o que o quanto você sabe está produzindo em você. Que você sabe muito show de bola. Que você conhece de doutrina, não passa de obrigação. Que você sabe de teologia, de Bíblia. Você quer um prêmio para isso? Não passa da obrigação. Agora, o que esse conhecimento, o que essas leituras da Bíblia, o que tudo isso que você diz possuir, está fazendo realmente com você? O que você faz com aquilo que tem? Sua teologia está te produzindo mais humildade? A sua maturidade, esses tantos anos de igreja que você está te produzindo mais paciência? Esse conhecimento que você diz que tem tanto, está tornando você alguém mais amoroso? Porque, meus irmãos, Tiago está nos mostrando que existe uma grande diferença entre conhecer a verdade e ser transformado por essa verdade que diz conhecer. Tiago está dizendo, olha, aqueles que se dizem sábios, que demonstre pelo seu bom procedimento, mediante as obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Jesus também disse em Mateus capítulo 11, acerca da sabedoria, quando foi arrazoado sobre de onde vinha a sua autoridade, ele disse, olha, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. O homem mais sábio que já pisou nessa terra, também foi o homem mais humilde que já pisou nessa terra. Tiago está nos ensinando aqui, meus irmãos, que a sabedoria, a verdadeira sabedoria, não é medida pelo tanto de conhecimento que alguém possui, mas é medida pelo tanto de fruto que esse conhecimento é capaz de produzir. Você diz que é sábio, meu irmão? Você se considera sábia, minha irmã? Mostre-me o fruto que essa sabedoria está produzindo em você, e então eu direi de onde vem essa sabedoria que você diz ter. No versículo 14, Tiago vai dizer para nós agora as características, as evidências que a determinada sabedoria que alguém diz ter, revela qual tipo de sabedoria realmente ele tem. Olha o que diz o versículo 14. Contudo, se vocês brigam ou se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se glorie disso, nem neguem a verdade. Olha o que Tiago está apontando para nós aqui. Há alguém que diz ter sabedoria, e esse que diz ter sabedoria precisa demonstrar a sabedoria que tem pelos frutos, pelo bom procedimento, pelo que ele faz. Agora, no versículo 14, ele está dando uma sequência de coisas que habitam dentro do coração daquele que diz ter sabedoria. Olha, se vocês têm no coração de vocês inveja amarga e ambição egoísta, vocês não deveriam se gloriar da sabedoria que vocês dizem ter. Tiago não começa falando de atitudes, do que as pessoas fazem,
Mas Tiago começa falando de antes das atitudes, do coração. Se vocês abrigam no coração, inveja e ambição, porque aquilo que sai para fora, os frutos que nós vemos, não é nada mais, nada menos do que, em primeiro lugar, resultado daquilo que está alimentando o lado de dentro. Uma árvore só pode produzir daquilo que ela se alimentou nas suas raízes. Uma árvore depende de boas raízes, depende de bons nutrientes para produzir bons frutos. A pergunta de Tiago é: aonde o seu coração está se alimentando? Porque para suas atitudes serem más, primeiro o seu coração está carregado de coisas más. Nós vimos aqui, eu assisti o sermão de domingo passado, Aline enfatizando de que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Tudo aquilo que nós vemos para o lado de fora, tudo aquilo que nós produzimos da boca para fora, primeiro lugar, parte de um coração que foi sobrecarregado de coisas ruins, ou de coisas boas também. Então aquilo que nós colocamos para dentro do coração, meus irmãos, é aquilo que determinará os frutos que nós produziremos. E a partir dos frutos produzidos, nós seremos avaliados de que sabedoria nós estamos alimentando. Tiago vai dizer que há duas coisas dentro do coração de uma sabedoria que não vem do alto, mas que vem da terra. Ele vai dizer inveja amarga e ambição egoísta. A palavra inveja amarga aqui, preste atenção nisso. Não é simplesmente querer ter o que o outro tem. Inveja amarga aqui é tão mesquinho que eu não quero ter o que a irmã tem. Eu me satisfaço simplesmente da irmã não ter. É diferente. Uma coisa é eu querer ter o sucesso que o irmão tem. Isso é inveja. Mas a inveja amarga que Tiago está dizendo aqui é que eu não tenho sucesso e está tudo bem. Mas eu tenho o prazer do irmão que teve sucesso não ter, dele quebrar a cara, da empresa que ele abriu fechar, dele decretar falência, dele não ir para frente, do casamento não prosperar. Eu não quero ter o que ele tenha, eu quero que ele não tenha. É mais mesquinho, é mais ruim de coração. Você não está querendo o bem que a pessoa tenha, você está querendo que a pessoa não tenha o bem. E isso é mais demoníaco, isso é mais horroroso, isso é o mais de coisa ruim que está dentro do nosso coração. Você poderia muito bem se satisfazer com a alegria do outro, mas você não se satisfaz em não ter, mas também desejando que o outro não tenha. Vocês habitam isso no coração de vocês. A bênção que o outro alcança incomoda vocês. O crescimento que as pessoas ao meu redor estão tendo me incomoda. O meu coração está alimentando de uma coisa que não vem do alto. Tiago vai dizer uma outra coisa, além da inveja amarga. Vai dizer sobre a ambição egoísta. E a ambição egoísta, meus irmãos, também é uma coisa interessante. Porque a ambição egoísta não é apenas aquele que quer alguma coisa para si. Ele é ambicioso, ele quer tudo para si. Não, a ambição egoísta, ele quer aparecer através do que tem. Uma coisa é eu querer ter sucesso na vida. Agora, se o meu sucesso for invisível, eu não quero ter. Não entendeu? Não vou exemplificar. Imagine que você vai receber um Pix de R$1 milhão na sua conta. Ninguém vai ficar sabendo. Você não vai poder gastar R$1. Ninguém vai poder ver a riqueza que você tem escondida lá. Você ainda quer ter esse dinheiro lá? Porque uma coisa não é querer ter. Uma coisa é querer que as pessoas vejam que eu tenho. Isso é ambição egoísta. Isso não é só querer alcançar alguma coisa, mas é querer que as pessoas me reconheçam quando eu alcançar.
Eu não quero ser só pastor de uma igreja. Eu quero todos os privilégios. Eu quero que as pessoas reconheçam que eu sou pastor de uma igreja. Eu não quero só alcançar o sucesso na vida empresarial. Eu não quero só alcançar o sucesso na vida financeira. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam: esse aí é um exemplo de sucesso de empresário. Esse aí é um exemplo de um familiar que deu certo na família. Essa pessoa tem que ser reconhecida pelo que tem e não simplesmente ter. Ambição egoísta, inveja amarga, raízes que estão contaminando o nosso coração. Isso não é só nas áreas lá fora não, tá? É nas áreas daqui de dentro também. Irmão, nós estamos com disponibilidade para servir. Servir aonde, pastor? Num lugar onde ninguém vai ver? Ah, então não quero não. Não, irmão, nós estamos com disponibilidade para servir aqui na frente, vai aparecer. Aí, faz fila. Não, irmão, nós estamos com disponibilidade para servir lá na porta. Nós estamos com disponibilidade para servir lá no Kids, lá nos adolescentes. Disponibilidade para visitar as pessoas que nem ficam sabendo. Visita então, meu irmão, quanta demanda nós temos. Estamos com disponibilidade para os irmãos fazerem visita. Ah, pastor, mas pode postar uma foto e mostrar que eu estou lá? Não, não pode não. Ah, então não quero não. Ambição egoísta. Você quer fazer? Não. Eu quero ser visto fazendo. É isso. Isso vai contaminando o nosso coração. E Tiago está dizendo: se alguém guarda, abriga dentro do coração esse tipo de sentimento, inveja amarga e ambição egoísta, a sabedoria a qual vocês têm não é sabedoria do alto, é sabedoria da terra. Porque Tiago vai dizer assim no versículo 15: esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas vem da terra. Quer aprofundar um pouco mais? Tiago vai dizer: não é espiritual, mas é demoníaca. Há um tipo de sabedoria que vem dos céus, há outro tipo de sabedoria que é terrena. Mas aí é uma decadência. A pessoa rejeitou a sabedoria do alto e se satisfaz com a sabedoria terrena. Só que a terrena cai para a não espiritual, a não espiritual cai para a demoníaca. Porque não tem como você, estando fora da sabedoria do alto, estar em algum lugar que seja neutro. Ou você faz parte daqueles que bebem da fonte do alto, ou vocês fazem parte daqueles que bebem da fonte do demônio. E aqui não é discurso neopentecostal para aterrorizar você, nada disso. Tiago está dizendo: há uma sabedoria que vem do alto, mas há uma sabedoria que vem da terra. Essa sabedoria que vem da terra, ela não é espiritual. Essa sabedoria que vem da terra, ela é demoníaca. E se nós não nos atentarmos àquilo que está entrando dentro do nosso coração, nós iremos refletir não aquilo que nós queremos ou dizemos que queremos, que é refletir o caráter de Cristo. Mas como podemos dar frutos como Cristo deu, bebendo de sabedoria da terra, que é do diabo? Assim como o nosso Cristo, que é a própria sabedoria de Deus encarnada, desceu para servir, a sabedoria da terra tenta subir. Por isso a inveja amarga, por isso a ambição egoísta, porque a sabedoria do alto nos faz descer, nos humilha. Mas quando nós temos algum tipo de atitude que tenta nos elevar, nos exaltar, a nossa sabedoria é contrária à sabedoria de Cristo. E aí não tem outra palavra, ou é Cristo ou é o diabo. Qual que é o resultado, meus irmãos, de tudo isso? Tiago está nos dizendo, versículo 16: onde há inveja e onde há ambição, ali também há confusão e toda espécie de males. Esse é o fruto de todo aquele que é alimentado pela sabedoria da terra. Você quer verificar, evidenciar se aquele que diz ser sábio, ensinando, que está batendo no peito, dizendo que observe aquilo que ele produz. Se aquilo que ele produz é o quê? Inveja amarga, ambição egoísta. Não, pastor, mas está servindo, que é uma beleza. Está servindo para quem? Está servindo para quê? Qual é as motivações? Com qual intuito ele quer fazer? Irmãos, do lugar de onde eu vim, a gente tinha uma estratégia para arrecadação que era assim: vamos fazer uma coisa aqui.
Aí eu poderia muito bem chegar aqui e avisar, irmão, nós vamos fazer uma feijoada no final de semana, e os irmãos têm tanto isso aqui para doar, e os irmãos podem falar com a irmã na porta para vocês doarem. Sabe quantas pessoas doavam? 0. Agora tinha uma tática infalível para conseguir doador, sabe como? Irmão, nós vamos fazer uma doação aqui no final de semana, feijoada, nós temos tanto para doar. Os irmãos que podem doar isso, levanta a mão. E aí enchia de doador. A pergunta que fica é, qual é a diferença? De doar lá na porta? Ou de levantar a mão para doar? Porque as pessoas vêm. Eu vou doar sem ninguém ficar sabendo? Então eu não quero. Mas eu levanto a minha mão para todo mundo ver que eu fui o responsável por dar o alimento mais caro. Tática infalível em igreja. A gente fala assim, olha, vem aqui e dá a sua oferta do jeito que você quiser. Olha, o QR Code está aí, não precisa nem vir aqui na frente. E tem gente que vem aqui à frente e coloca o envelope vazio. Para quê? Para mostrar que doou. Bom, cada um com a sua opinião, mas a ideia é a seguinte, eu não só dou, eu preciso mostrar que doei. E ainda tem alguns lugares que com as doações fazem uma lista e prega na parede, né? Graças a Deus, por aqui não tem isso aqui não, só lá para o lado de... Não vou nem falar que a Sara está... E aí você chega na igreja, tem uma lista lá de contribuintes. E aí se não tem o nome lá, é vergonha geral. Funciona? É claro que funciona. Quem não quer ter o nome na lista? Quem quer ter o nome fora da lista? Mas a pergunta que é, qual que é a motivação? É a ambição egoísta. Você quer contribuir para que o reino avance? Ou você quer contribuir para que as pessoas vejam que você contribuiu? Você quer doar porque acredita no que está sendo falado e oferecido? Ou você quer doar para que as pessoas vejam o quão generoso você é? Faça essa avaliação. O que está alimentando o meu coração? De onde vem aquilo que eu estou fazendo? Até as minhas boas obras, qual é a motivação? Ah, pastor, mas é uma bênção o que está fazendo. Não interessa o que está fazendo, interessa por que está fazendo. Faria se ninguém visse? Estaria disposto a fazer se você fosse invisível? Se tudo aquilo que você fizesse ninguém reconhecesse, faria ainda também? Com essas perguntas você vai ver de onde vem a raiz daquilo que você faz e por que você faz. Agora no versículo 17, Tiago vai mudar o cenário, porque nos versículos 14 a 16 ele mostrou aquilo que é fruto da sabedoria da terra. Mas a partir do versículo 17 ele vai dizer, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura. Essa expressão aqui é maravilhosa, mas a sabedoria que vem do alto. Por que essa sabedoria que vem do alto é diferente da outra? Porque ela é uma sabedoria que não nasce de nós. A origem dela não está em nós. Você faz, meu irmão, você faz, minha irmã, não é porque você é bonzinho, é porque você é só o canal que transmite aquilo que já veio através de você. João Calvino tem uma frase que diz assim, tudo que eu faço de ruim, sou eu mesmo. Mas tudo que sai de bom de mim, não vem de mim, vem de Cristo. Porque em nós não há fonte de bondade, em nós não há fonte de generosidade. Tudo aquilo que nós transmitimos, tudo aquilo que nós fazemos, vem de nós, vem do alto, porque o que está em nós é terreno. Mas aquilo que nós fazemos de bom vem do alto, a sabedoria que vem do alto. Se você lembra, no sermão lá no capítulo 1, Tiago vai dizer assim no versículo 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. A sabedoria do alto é a sabedoria de Deus. A sabedoria do alto é Deus moldando o nosso coração. A sabedoria do alto é o céu transformando a nossa maneira de viver na terra. E Tiago novamente está nos mostrando como saber se eu tenho essa sabedoria, ou como saber se a minha sabedoria é ou não do alto. Tiago está dizendo, pelos frutos. Em primeiro lugar, antes de tudo, a sabedoria do que vem do alto, ela é pura.
Pureza aqui no sentido de santidade, não há mácula, não há mancha, o pecado não a contamina. A sabedoria que não negocia com a verdade, ela é uma sabedoria pacífica. Mas olha que interessante, ela é pura porque é verdadeira e é pacífica. E a gente precisa fazer um entendimento disso aqui, porque a sabedoria de Deus não separa aquilo que nós costumeiramente separamos, que é pureza e paz, verdade e pacificadores. Algumas pessoas querem pureza e dizem assim, ó, aqui nós defendemos a verdade, e bate o martelo, aqui é a verdade, mas ferem, destroem e machucam pessoas em nome da verdade. Outras pessoas querem paz, não, aqui nós somos da paz, você pode vir do jeito que você está, ficar do jeito que você quiser, aqui a verdade não confronta ninguém. Errado também. Nós precisamos da verdade, mas também precisamos da paz. Nós queremos a paz, mas não abrimos mão da verdade. As pessoas estão acostumadas nessa polarização, ou nós somos a igreja da verdade, ou nós somos a igreja da paz. Não! A sabedoria do alto não separa aquilo que nós separamos, mas Deus quer sempre unir a verdade e a paz. É possível nós defendermos a verdade de maneira pacífica. É possível nós vivermos em paz, sem negociar a verdade. Tiago está unindo as duas coisas, meus irmãos. Nós podemos assegurar a verdade com firmeza e ainda assim tratar as pessoas com misericórdia. Dá para dizer a verdade, mas dizer a verdade com amor. Não, aqui nós vamos mandar o pecador embora em nome da verdade. Não. Ah, mas agora que a gente aceita todo mundo, independente da verdade. Também não. Nós precisamos sempre unir aquilo que Cristo nunca separou. Dizer a verdade absoluta, a palavra de Deus, não negociamos. Mas também dizer com amor, com misericórdia, com compaixão. Porque nós acolhemos a todos aqueles que vêm em busca da verdade. Tiago ainda vai continuar. A sabedoria do alto, ela é pura, ela é pacífica, ela é amável, ela é cheia de misericórdia, ela é compreensiva, cheia de bons frutos, ela é imparcial. Tudo isso que Tiago está citando é fruto que está que está revelando que árvore é essa que está diante dele. A sabedoria do alto, meus irmãos, ela aparece na maneira como nós tratamos as pessoas. Percebam aqui todas as características. Amável, compreensiva, pacífica. A sabedoria de Deus, ela aparece quando nós estamos tratando as outras pessoas. E como nós precisamos, meus irmãos, de sabedoria do alto nesse ano em que nós estamos vivendo. Principalmente em anos de eleição. Nós precisamos da verdade, sim, é a verdade, não abrimos mão. Mas nós também precisamos da verdade pacífica. Nós não queremos divisão. O lugar onde Deus estabelece a sua verdade é o lugar onde a verdade é comunicada com amor. E aí nós precisamos dos cristãos que dizem ter a sabedoria do alto, que dizem ter nascido do alto, que eles tenham um tipo de verdade que seja regada pela paz. Mas o problema é que ultimamente eu tenho visto os cristãos sendo os maiores responsáveis não pela paz, mas pela guerra. Agindo não de maneira pacífica, mas de maneira exclusiva. Agindo não de maneira que reconcilia as pessoas, mas sempre dividindo, sempre separando. Quem é do lado A, senta do lado de cá. Quem é do lado de B, do lado de lá. Quem vota no meu candidato está aqui dentro. Quem não vota está do lado de fora. Não é assim a sabedoria de Deus. Pastor, nós vamos aceitar tudo de maneira nenhuma. Está aqui, a verdade não pode ser negociada. Mas nós diremos a verdade de maneira pacífica. Não colocaremos gasolina no fogo. Nós colocaremos paz aonde for cabível. Nós escolhemos, meus irmãos, quando nascemos do alto, escolhemos amar até aqueles que pensam diferente, aqueles que se comportam diferente, aqueles que dão um fruto totalmente diferente. Nós precisamos, meus irmãos, demonstrar que nós somos diferentes. Mas o crente não pode ver uma briga na internet, que ele quer entrar no meio.
sermão de domingo passado, quando falou do freio na língua, não é só das palavras, mas também digitando. Não, pastor, eu não falo nada, mas que xinga que é uma beleza na rede social. A língua é tudo aquilo que nós produzimos, que nós falamos, que nós colocamos para fora. Nós devemos ser o contrário disso. Nós devemos ser aqueles que são amáveis. Meu irmão, minha irmã, o seu comportamento tem trazido pessoas para mais perto, ou tem repelido pessoas, excluindo pessoas, mandando cada vez para mais longe? Hoje é dia de nós refletirmos sobre que tipo de sabedoria nós estamos produzindo. Aí Tiago vai encerrar assim no versículo 18: o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que são pacificadores. A justiça, ela cresce no solo da paz. Nós queremos uma igreja justa, nós queremos uma igreja para todos, nós queremos uma igreja que receba todos, uma igreja cheia. Nós precisamos de pacificadores, porque o fruto da justiça semeia-se em paz. Quem semeia paz? Os pacificadores. Meus irmãos, nós não somos daquele que vencemos levantando a voz. Nós somos aqueles que vencendo, abaixando quando tem que abaixar, mas dizendo o que tem que dizer. Nós vencemos não separando A de B ou excluindo de um lado de outro. Nós vencemos aproximando e reunindo todos debaixo do sacrifício de Cristo. Nós vencemos, meus irmãos, não quando nós queremos corrigir alguém que acabou de chegar e fez alguma coisa errada, então vamos mandar essa pessoa para o inferno. Não! Nós vencemos quando nós somos capazes de ter a paciência, de chegar perto, perguntar o que ela pensa, e então ensinar o que é certo, mas ensinar o que é certo com amor, com paciência, com compaixão, porque às vezes aquele que acabou de chegar nunca nem foi ensinado. Mas nós perdoamos quando a pessoa vem aqui à frente. Glória a Deus, aceitou a Jesus, mas se cair depois, nós esmagamos. Ainda está em processo. Vai cair, vai se levantar e vai cair de novo. Nós não estamos caindo até hoje. Nós não caímos nos nossos erros, nos nossos pecados de estimação até hoje. Por que nós tratamos as pessoas que caem diferente, achando que os pecados delas são diferentes? A pessoa veio aqui à frente, nós queremos que ela volte outra pessoa transformada amanhã. Não, meu irmão, o processo começou agora. Ela vai cair mais do que você, é claro, mas você já tem um tempo de caminhada, mas você continua caindo. Ela vai cair menos, dia após dia, mas continuará caindo. E na medida que nós vamos nos aproximando de Cristo, à medida que Cristo vai se aproximando de nós, o dia da volta gloriosa do nosso Senhor, aquele dia nós não cairemos mais, mas até esse dia chegar, todos nós precisaremos de misericórdia, porque todos nós cairemos. Então aqueles que usam de misericórdia, misericórdia igual será usada com eles. Aqueles que julgam sem misericórdia virá juízo sobre eles. Eu queria, meus irmãos, que nessa noite nós olhássemos para dentro de nós mesmos e percebesse que tipo de sabedoria está alimentando o nosso coração. Primeiro ponto, nós vimos: se alguém diz que é sábio, que dê bom procedimento. Ou seja, nós vemos quem é sábio pelo aquilo que ele produz. Isso aqui está o código, é a senha para a gente descobrir que tipo de sabedoria alguém tem no seu coração. Depois ele deu para nós as características de uma sabedoria da terra: inveja amarga, ambição egoísta. Essas coisas não é de Deus, mas é terrena, é demoníaca. Em contrapartida a essa sabedoria, há uma sabedoria que é do céu, que é pacífica, que é amável, que é compreensiva, cheia de bons frutos, que semeia justiça e paz. Agora a pergunta que Tiago coloca diante de nós nessa noite é: que tipo de sabedoria está produzindo em você? Na verdade, que tipo de árvore você é? Você é a árvore que produz bons frutos, ou você é a árvore que produz maus frutos? Você produzirá na medida daquilo que você se alimentar,
Então nessa noite, em nome de Jesus, que nós coloquemos as nossas raízes para se alimentar na sabedoria do alto, cada dia mais, para que nós venhamos ser árvores de bons frutos, para que nós não venhamos a ser cortados, porque Jesus disse: a árvore que não produz fruto não serve senão para ser cortada e lançada no fogo. Que Jesus tenha misericórdia de nós e que as nossas raízes nessa noite possam alcançar a sabedoria do alto, para nós passarmos a produzir frutos que venham do alto. Amém?